Você vive o amanhã, o mês que vem, os próximos 5 anos, mas não sabe nem o que quer escolher no cardápio do restaurante que você vai jantar hoje. Se ocupa tanto em planejar o futuro que não consegue nem aproveitar o presente, e no meio de todas as incertezas sobre como as coisas vão ser, você fica paralisado. E no final do dia vai dormir frustrado porque não conseguiu concluir metas básicas que você tinha estipulado e tentado se planejar para concluir, não conseguiu viver o hoje e ainda fica com a mente mais exausta do que consegue suportar. Parabéns! Você vive com ansiedade, o divertidamente mais caótico de todos, e é sobre ele que vamos falar nesse café. Para quem não me conhece, eu sou a Laura Maria, tenho bacharelado, pós-graduação e doutorado em ansiedade, e hoje falaremos sobre esse querido divertidamente que faz hora extra na nossa cabeça. Em primeiro lugar, eu te entendo. É extremamente difícil lidar com a ansiedade. Ela atormenta a nossa cabeça e é simplesmente não ignorável. Por mais que a gente tente se distrair, ocupar nossa mente com outras coisas, parece que a gente volta e meia volta naquela questão que está atormentando a gente e não consegue realmente se concentrar em outras coisas ou tentar superar isso, esses problemas, de uma forma com mais calma, mais tranquilidade. A ansiedade realmente atropela tudo isso, todos esses eventos, essas emoções, e se coloca lá em primeiro lugar, exatamente como no filme, né? Ela acaba dominando tudo e acaba sendo muito conturbado, principalmente quando a gente tá no início de uma crise ou quando a gente volta a ter uma crise depois de um longo período em que a gente não lidava mais com ela, acaba sendo ainda mais frustrante. Voltar a se ver nessa posição em que é tão incômoda e que a gente deseja superar mais facilmente, mais rapidamente, porque é realmente muito difícil lidar com a ansiedade. Um dos pontos que eu acho que eu mais reconheço hoje em dia na minha ansiedade é que é uma preocupação tão extrema com questões que às vezes nem precisariam tomar a proporção que estão tomando na nossa cabeça, mas que até mesmo quando eu tô fazendo outras coisas ou tentando pensar em outras coisas, parece que a minha cabeça já achou uma forma de se concentrar tanto nessa atividade que eu tô exercendo, mas para conseguir ter um espaço para ainda assim, ao mesmo tempo, pensar nesse problema que eu não consigo resolver, o que acaba sendo muito difícil, principalmente quando a gente está tentando realmente lidar com aquela questão e não resolver do nada o problema, porque a gente sabe que as respostas não vêm assim do nada, mas tentar pelo menos se distrair um pouco, e a gente não consegue. O nosso problema persiste e fica ali mesmo que a gente esteja fazendo outras atividades e outras coisas e tentando lidar de outra forma, e acaba sendo muito exaustivo isso. É muito comum ter outros sintomas e ser afetado de outras formas. Algumas pessoas passam a comer muito mais, outras pessoas a comer muito menos. Eu, por exemplo, quando tenho uma crise muito forte, eu perco totalmente a fome. Ou também acaba tendo dificuldade para dormir e acaba ficando com insônia. Eu, quando estou em momentos de muita ansiedade, por exemplo, eu acabo acordando várias vezes à noite e acaba sendo terrível porque você não consegue nem mesmo descansar a sua mente quando é necessário, né, o momento de dormir. E é desesperador, os dias vão somando, a gente quer logo uma resposta, né, para poder tirar essa agonia que a gente sente, e realmente é muito frustrante. E eu não acho algo, na verdade, inesperado quando a gente vê o número, né, de jovens, por exemplo, aumentando, né, cada vez mais, né, de pessoas que acabam sendo diagnosticadas, né, que acabam sofrendo com a ansiedade. Não me surpreende, na verdade, porque a gente vive em um mundo tão conturbado que espera respostas tão rápido e que acaba trazendo tantos problemas e tantas coisas ao mesmo tempo na nossa mente que a gente não consegue lidar. Até mesmo problemas que não são nossos. Antes, por exemplo, até pela falta de acesso à informação, assim, uma das poucas vantagens da falta de acesso à informação, tinham uma menor proporção de problemas para se pensar. Hoje em dia, assim como a gente tem acesso às informações boas, a gente tem acesso às informações ruins. E é aquele ditado, informação ruim, notícia ruim, sempre chega mais rápido. Então, problema, questões políticas, questões religiosas, questões globais, tudo, a gente acaba sendo exposto a tantas informações e a tantas coisas, a tantos problemas que parece que se assomam com os nossos e parece que são tantas coisas para lidar ao mesmo tempo e para pensar que a gente acaba ficando exausto em dobro. E o menor dos problemas que acaba surgindo parece que vai nos levar para o colapso, porque são
tantas questões que já estão chegando na nossa vida que a gente parece que não vai suportar tudo. E essa questão da agilidade e da impaciência parece que são características que são cada dia mais naturalizadas e buscando cada vez mais velocidade para achar respostas e resultados, mas a verdade é que a gente não é robô, a gente não é igual ao ChatGPT, que em poucos segundos, em poucos minutos, na maior parte das vezes já tem uma resposta fácil. Dia após dia vai crescendo as informações que nós temos acesso e é uma construção, então os processos precisam ser respeitados. E claro que é difícil porque o mundo não vai respeitar a gente como a gente espera. Às vezes até mesmo o nosso ciclo mais íntimo e mais próximo não faz isso. Então acaba sendo bastante conturbado também essa questão. Mas isso precisa começar na gente. A gente precisa reconhecer primeiro e tentar lidar com o máximo de calma e paciência que a gente pudesse dedicar a essas questões para que não vire uma bomba mesmo e acabe explodindo a qualquer momento. São muitas questões amorosas, profissionais, de saúde, globais, como eu mencionei também, e de diversos outros segmentos também que têm suas falhas e que podem surgir na nossa vida. A gente tem que criar limites também, se impor e não permitir que a ansiedade limite a gente. É a gente que tem que limitar também o quanto a ansiedade vai, por exemplo, nos limitar, nos impedir de fazer as coisas, porque algumas das vezes a gente fica tão abatido que a gente deixa de viver a nossa vida por conta de todas essas emoções. E é esse momento que a gente tem que falar, não, isso daqui eu não vou aceitar. Isso daqui não, isso já é demais, não. Vamos levantar, vamos tentar achar uma resposta, ou não, vamos tentar se distrair, vamos se concentrar em várias distrações. Vamos aprender mil e um hobbies e tentar lidar com naturalidade, não se frustrar também, não ficar se cobrando com questões que não precisam, que não demandem tanta responsabilidade e algo tão severo. Algo que eu sempre vou defender, caso você esteja na dúvida também, é a terapia. Eu acho que desabafar simplesmente já é um grande passo e que pode realmente mudar a sua perspectiva sobre grandes coisas, grandes temas da sua vida e trazer um autoconhecimento imensurável, de verdade, imensurável. Cada sessão parece que você descobre uma parte nova sua e você encontra, às vezes, respostas que estão dentro de você, mas que você não conseguia analisar sozinho. Você precisava de um profissional que te levasse até aquela resposta, de repente, que te guiasse por um caminho que outras pessoas que fazem parte do seu dia a dia não vão conseguir fazer da mesma maneira. O profissional, ele vai ter realmente muito mais ferramentas, muito mais conhecimento para poder te levar de uma forma segura até esse conhecimento. Algo que eu acho muito válido também é usar o seu momento de lazer e o seu tempo livre a seu favor. Da mesma forma que existem ferramentas que vão só te distrair, te promover entretenimento, busque também ferramentas que vão te ajudar com a sua questão. Não fique nesse estado de negação, de não querer voltar para aquela situação e não querer encarar a situação, porque você vai precisar. É importante você tomar um tempo e retomar o fôlego e respirar um pouco também, mas saiba também ter boas referências que vão te ajudar a lidar com aquela situação, porque ela não deixou de existir. Você só precisava de um tempo e agora você teve. Então, encontre aquilo que vai te ajudar, te impulsionar. Aliás, eu acredito que esses conteúdos e essas temáticas que a gente traz para os nossos cafés acabam ajudando bastante a refletir sobre e até mesmo a ter um pouco mais de clareza diante de algumas situações. Eu, por exemplo, gosto muito de acompanhar vídeos que sejam nessa proposta e acredito que eu sempre saio com alguma ideia um pouco mais fresca ou alguma clareza para alguma questão que eu tenha. E esse é o meu intuito também, poder ajudar vocês a encontrarem um pouco mais de clareza ou a se distrair um pouco mais também. Encontrar essas forças e esses pontos altos vão te trazer a coragem e a confiança que talvez você precise para conseguir superar essas situações que atualmente estão te perturbando e estão realmente mexendo com a sua vida e a sua saúde, porque é muito comum que a ansiedade faça isso, mesmo porque não é algo controlável. Além da terapia, eu acho que o primeiro ponto, na verdade, é que você precisa querer melhorar. Você não vai resolver os seus problemas, as suas questões, deitada na sua cama assistindo um TikTok, entendeu? Queira melhorar, queira pelo menos assistir algum conteúdo que vá realmente
te trazer alguma clareza, te trazer algum possível caminho. Ignorar o que está acontecendo não vai nem diminuir a sua ansiedade, nem resolver o que você precisa, e na maior parte das vezes não vai trazer algum benefício para você. É ótimo conteúdo de entretenimento, eu consumo muito, porém a gente sabe quando é só entretenimento e quando a gente só tá tentando fugir da realidade. É ótimo que quando eu estiver editando esse vídeo eu vou poder assistir ele e pensar como se fosse uma carta aberta pra mim, pra minha ansiedade. Quando a gente fica só adiando também, só procrastinando, a gente se sente ainda pior depois, porque a gente percebe que era um tempo que a gente podia ter pegado e usado de uma forma mais proveitosa. Existe sim um momento em que a gente precisa deixar a mente um pouco mais fresca, né, e tentar desestressar e não pensar nos problemas, né, mas a gente não pode ficar nisso o tempo inteiro, ficar se limitando a isso e ficar um longo período apenas usando essa ferramenta. Distração é bom, mas não é suficiente. Você precisa reconhecer isso, sair dessa posição de vitimismo até. A gente acaba se colocando em muito vitimismo. A gente tem que encarar a situação. Você não é nenhum coitado. Você tem a possibilidade de mudar. Então muda. Tenta. Pelo menos tenta. Se arrependendo ou não depois, pelo menos você vai dormir com a consciência de quem tentou. E é o tal do negócio. Você é o único que pode querer e tentar dar esse primeiro passo. Não tem como alguém chegar e falar, ó, a resposta é essa. Não deixe que a ansiedade te paralise. Não significa que você vai acordar no dia seguinte, ter todas as respostas que você não tinha encontrado antes, e vai solucionar a sua vida em 5 minutos. Mas não deixe que ela te limite, que problemas que seriam até inofensivos ganhem uma proporção ao ponto que pareçam um monstro na tua vida. Ninguém merece uma vida cheia de ansiedades e por isso mesmo você deve reconhecer que você é a única pessoa que pode se dar a oportunidade de tentar e viver algo melhor. E não é para você se cobrar como se você precisasse ter a solução na ponta da língua no dia seguinte, mas queira tentar ir atrás. Talvez a resposta realmente não esteja em você, mas você só vai descobrir isso tentando. Eu acredito que a maior mensagem desse vídeo seja: não deixe de tentar, não deixe de lutar por você, porque se você parar, não tem quem vá lutar no seu lugar, entendeu? Não se deixe desanimar, não ao ponto de realmente desistir. Eu espero que esse vídeo tenha servido como um abraço quentinho, motivacional, para que você volte a lutar por você e contra esse divertidamente terrível que nos assombra. E, enfim, não se deixe de dar uma oportunidade realmente de ter uma vida melhor e de ser mais feliz também. E acredito que seja isso. Comenta o que você quer que a gente converse, fale sobre no próximo café. Também comenta o que vocês acham sobre, né? Se vocês quiserem, porque eu sei que é um tema sensível, mas a gente pode falar mais sobre também caso vocês queiram. Eu achei pertinente, porque eu acho que terrivelmente é muito comum, mas não é nenhuma surpresa também, como foi falado. Enfim, não esquece de apoiar o canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber a notificação, curte esse vídeo e compartilha com aquele amigo que você sabe que gostaria de fazer parte do nosso café. E é isso, beijinhos, até o próximo café. E caso você tenha perdido algum dos nossos encontros, vai lá no canal e confere já. Beijinhos.